Olá, queridos, bem-vindo ao Tadel Online. Domingo passado eu falei sobre dicas para o líder de Life Group. E esse domingo, como eu prometi, eu estou compartilhando sobre dicas para o auxiliar do Life Group. Quem são os auxiliares do Life Group? Agora, tem 3 tipos de auxiliares do Life Group, que nós falamos um pouco sobre isso domingo passado, no último Tadel, mas eu quero aprofundar agora, tá? Tem 3 tipos de auxiliares do Life Group. O primeiro é o discipuladores em treinamento, tá? Agora, num certo sentido, todos os cristãos que congregam na Paz Church são discipuladores em treinamento. Deixa eu explicar. Nós da Paz Church acreditamos que todo cristão, mais cedo ou mais tarde, claro, só quando ele estiver preparado e qualificado para isso, mas ele deve se tornar um discipulador, ele deve fazer discípulos. Afinal de contas, Jesus que ordenou, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora, não me entenda mal, eu não estou dizendo que todo cristão tem que ser um líder de Life Group, nada disso. Eu estou dizendo que todo cristão deve crescer espiritualmente para que ele possa um dia, não somente estar ganhando vidas para Jesus, mas estar discipulando outras vidas. Porque a grande comissão não foi dada só para alguns cristãos, a grande comissão foi dada para todo cristão. Só que temos que entender uma coisa, temos que entender que nem todo cristão está pronto agora, nesse momento, para estar discipulando alguém. Porque às vezes ele está muito doente. Imagina uma pessoa doente tentar cuidar de uma outra pessoa, ele às vezes vai abusar daquele discipulado, vai ser um relacionamento tóxico por causa da doença no tal do discipulador. Então, isso não é salutar. Por isso, primeiro, para ser um discipulador, tem que ser qualificado, tem que ser uma pessoa sarada, curada e preparada. E nós temos todo um trilho do discipulador, tá certo? Segunda coisa, ninguém é forçado a ser discipulador. Se alguém quiser ser membro da Paz Church a vida toda e nunca se tornar um discipulador, nunca fazer discípulos, nós não vamos forçá-lo a fazer isso, porque nós aprendemos um grande segredo: nada forçado dá certo. Então, claro, nós vamos encorajar, nós vamos ensinar o que Jesus disse, é a grande comissão que Jesus nos ensinou. Então, nós acreditamos isso e nós vamos ficar ensinando isso, mas jamais vamos forçar alguém para fazer isso. Então, primeiro, a pessoa, nem todos nem estão prontos ainda para discipular, mesmo que quisessem. Nós que não vamos permitir alguns para discipularem outras pessoas, porque elas não estão qualificadas ainda. E, mesmo sendo qualificadas, elas não precisam fazer discípulos, isso é entre elas e Deus. Deus manda, Jesus manda, mas nós não vamos forçar isso, nós vamos encorajar, nós vamos ensinar, mas nada forçado dá certo. Então, se todo membro da Paz Church já é visto, num certo sentido, como um discipulador em treinamento, o que eu quero dizer quando eu digo que quem são os auxiliares do Life Group? Mostra de novo. Quem são os auxiliares do Life Group? São os discipuladores em treinamento. O que eu quero dizer com isso? É alguém que agora está sendo treinado pelo líder do Life Group, está sendo acompanhado pelo líder do Life Group ou por outros líderes dentro do Life Group para se tornar um discipulador. Então é alguém que já foi aprovado para começar realmente levar a sério o trilho do discipulador e se tornar, no breve futuro, se Deus quiser, um discipulador, tá certo? Porque tem todo um trilho do discipulador que nós já mostramos aqui no Tadel e nós estaremos mostrando nos futuros Tadéis, tá certo? Então, quem são os auxiliares do Life Group? Primeiro, discipuladores em treinamento. Segundo, os que já se tornaram discipuladores, tá? Então tem alguns que já completaram o trilho do discipulador e oficialmente agora são discipuladores. O ideal é cada Life Group ter 5 discipuladores, o líder do Life Group e mais 4 discipuladores, porque aí qualquer ovelha que aparecer lá vai ser bem discipulada, bem cuidada, bem amada, entendeu?
Mas, às vezes, o Life Group acabou de multiplicar, não tem ninguém que é discipulador fora o líder do Life Group. Beleza, paciência, nós vamos dar tempo para aquele Life Group novinho gerar muitos discipuladores. Mas a nossa visão é isso, nossa igreja ser cheia de discipuladores. O lema da nossa igreja é todo mundo discipulado e todo discípulo um líder compromissado, que o primeiro passo para se tornar um líder compromissado é você se tornar um discipulador, um fazedor de discípulos, mas também você vai ser um líder lá naquela área que Deus te chamou. Se você é jornalista, Deus quer que você seja um grande líder espiritual dentro do ramo do jornalismo, entendeu? Então, é muito forte isso e muito lindo, mas como que você vai brilhar a sua luz fortemente lá no jornalismo, sem poder ganhar almas e cuidar bem delas, né? Sem poder fazer discípulos? Então, isso é muito, muito lindo. Então, quem são os auxiliares do Life Group? Discipuladores em treinamento, discipuladores também e os líderes em treinamento. Então, uma vez que a pessoa já é discipulador, se ela sentir dirigida por Deus, não precisa se tornar líder de Life Group. Mas se ela sentir dirigida por Deus, e ela tiver essa vontade, aleluia, e ela então poderá começar a fazer o trilho do líder de Life Group. E ela então agora é um líder em treinamento, e ela faz parte da equipe de liderança daquele Life Group. A equipe de liderança do Life Group são os auxiliares, o líder do Life Group e os auxiliares. Tá certo? Muito bem. Agora, eu quero dar essas dicas para esses auxiliares. Mais uma vez, quem são os auxiliares? Discipuladores em treinamento, discipuladores e líderes em treinamento. Então, essas próximas dicas que eu vou estar dando é para quem é auxiliar de Life Group. Agora, se você ainda não é oficialmente auxiliar de Life Group, mas você está querendo ser, então é muito bom essas dicas para você também. Aliás, a primeira é extremamente importante para todo membro do Life Group que deseja ser um auxiliar, deseja participar e se tornar um discipulador e talvez até um líder de Life Group no futuro. A primeira dica é essa, olha só. Seja transparente com o seu líder acerca do seu desejo de ser discipulador e o líder de Life Group. Em outras palavras, como que seu líder vai saber que ele deve investir muito na sua vida se você nunca for transparente com ele? Se você nunca disser para ele, eu tenho o desejo de ser líder de Life Group, ou eu tenho o desejo, talvez não de ser líder de Life Group, mas eu tenho desejo para ser discipulador, eu quero passar pelo trilho de discipulador, meu líder, por favor, me ajude, me acompanhe. Eu quero ser um discipulador. Seja transparente, seja aberto com ele. Sabe, no reino de Deus, é importante essa transparência. Você está desejando investir em vidas? Parabéns, isso é lindo. Sabe o que a Bíblia fala lá em Timóteo? O apóstolo Paulo fala assim, se alguém aspira ao episcopado, o que é episcopado? Ser bispo, ser pastor, ser presbítero. Ele falou, se alguém aspira ao episcopado, ele diz, excelente obra almeja, parabéns. Ele não julga, ele não diz, olha, tem que ter cuidado, se Deus te chamou e tal e tal. Não, ele só fala, excelente obra almeja. Aí ele fala assim, é necessário, portanto, que o bispo seja qualificado. Em outras palavras, você quer ser um discipulador? Você quer ser um líder de Life Group? Parabéns! Os céus estão em festa, os anjos estão dançando. Sabe por quê? O próprio Jesus disse que ele tinha tanta compaixão pelas multidões. Ele falou que a seara era grande, mas os trabalhadores são poucos. Então você está querendo trabalhar para Jesus? Você está querendo ser discipulador? Você está querendo ser líder de Life Group? Parabéns! Os céus estão em festa. E aí, o que a Bíblia diz? Só tem que ser qualificado. Só tem que ser qualificado. Então, fale com o seu líder de Life Group, ele vai te mostrar. Eu aqui no Tadel sempre mostro também o trilho do discipulador, tá? O seu líder de Life Group pode até mandar para o seu WhatsApp o trilho do discipulador, para você ir vendo como chegar a ser um discipulador. E se você já é discipulador, quer ser líder de Life Group, peça para o seu líder, ele vai te mandar o trilho do líder de Life Group, o trilho de como se tornar líder de Life Group, tá certo? É maravilhoso isso.
Segunda dica para o auxiliar do Life Group: saiba que a sua vida espiritual é muito importante. Uau! Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Você quer investir em vidas? Você quer cuidar de outras pessoas? Então, pelo amor de Deus, leva a sério sua vida espiritual. O seu TSD, seu tempo a sós com Deus. Uma vida exemplar. Não é que você tem que ser perfeito em tudo. Não, não é isso. Todos nós estamos crescendo e aprendendo, né? Eu, toda hora, estou falhando. Às vezes eu não falei com tanto amor com minha esposa, aí eu falo: amor, me perdoe que eu não falei com mais amor, né? Eu toda hora estou aprendendo e crescendo. Então, desse lado do céu, meu irmão, nós vamos ficar crescendo e aprendendo. Crescendo, eu estou crescendo. Eu creio que esse ano já estou bem mais espiritual do que ano passado. Eu creio que esse ano, e eu já tratei com muito mais amor minha esposa do que ano passado. E ano passado já tratei com muito mais amor minha esposa do que o ano anterior. A gente fica crescendo, mas leve a sério sua vida espiritual. Outra coisa também que eu quero enfatizar é a sua família. A sua família, não é que a sua família tem que estar perfeita, todo mundo super dedicado a Jesus. Não, às vezes você tem um irmão, um pai, uma mãe, um filho que infelizmente não está consagrado a Jesus, mas você está indo na direção certa, você está amando, você está orando, você está jejuando, você está indo na direção, você já tem a fé viva que toda a sua família está servindo a Deus pela fé. Você tem aquela esperança, aquela certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Então, parabéns. Outra coisa, nas suas finanças, seja um exemplo, né? Igual alguém disse: não, ele não deve muita gente, não. Ele só deve 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Misericórdia, né? Às vezes a pessoa está tudo atrapalhada, falha com seus compromissos financeiros, nome está sujo na praça, ninguém respeita aquela pessoa, né? E aí ele quer ser líder, quer cuidar de outras pessoas. Não, meu irmão, espera aí, vamos procurar consertar. Também não quer dizer que você não pode ter nenhuma dívida, não quer dizer que você é perfeito nessa área financeira, mas mais uma vez esteja consertando essas áreas. Isso faz parte de uma vida espiritual, que é muito importante, tá? Terceira dica: procure ser exemplo de membro fiel, tá? Eu vejo assim, para você se tornar um discipulador, primeiro você é um membro do Life Group. Você é um membro. Mas depois, você não é só um membro. Você é um membro fiel. Você é um membro fiel. Porque como que você quer ser um discipulador, um líder, se você não é fiel? Então vamos ver alguns aspectos dessa fidelidade aqui ainda na terceira dica, tá? Pontualidade. Pontualidade. Pontualidade nos cultos de celebração. Pontualidade no Life Group. Pontualidade no discipulado, se você já tiver um relacionamento de discipulado. Se não tiver, você vai ter logo, porque você está crescendo para se tornar um discipulador. E antes de você se tornar um discipulador, você já vai ter um discipulador sobre a sua vida. Então é importante ser pontual. Ser pontual. Quem fica chegando atrasado, tudo relaxado, não é um membro fiel. E para você se tornar um discipulador, para você se tornar um líder de Life Group, é importante você ser pontual. Outra área de fidelidade: sempre demonstrando na prática a disposição de ajudar em todas as áreas do Life Group. Por exemplo, ajudando no lanche. Talvez você tem condições financeiras, você ajuda muito. Talvez você não tenha tantas condições, mas você pode ajudar a servir o lanche, limpar a mesa depois, cuidar, ajudar o anfitrião a lavar as louças, porque talvez o Life Group não é na sua casa, você pode ajudar a varrer, enfim, limpar tudo depois, na limpeza, organizar as cadeiras, entendeu? Cooperando com o Life Group em todos os sentidos. Você quer ser um líder? Você quer ser um líder de Life Group? Mas, irmão, quem não é fiel no pouco, Deus não vai fazer fiel sobre o muito. Outra coisa, responsabilidade. O meu irmão, pastor Lucas, falava dessa palavra muito. Ele falava que era uma palavra que tinha 7 sílabas, né? Responsabilidade. Muito forte essa palavra. Veja bem, tem pessoas que não são responsáveis. Elas querem ser um líder de Life Group, mas faltam no Life Group
sem avisar nada, sem avisar para o líder do Life Group, sem avisar que vai faltar. Talvez ele até tenha uma boa razão. Você não tem que ser perfeito, mas você tem que sim ser responsável se quiser ser um líder, entendeu? Veja bem, não adianta você falar assim, eu quero ser um líder, mas é uma pessoa super irresponsável que ninguém pode contar com você, porque você atrasa, você falta, sem avisar antes. E o certo, olha o que eu escrevi aí, se atrasou, peça perdão, não espere o líder perguntar. Tá? Agora, na realidade, quero que você veja outra coisa aí. Deixa na tela isso aqui, olha. Responsabilidade. Não é que não pode falhar, mas procure avisar antes. Aí eu coloquei em parênteses lá, o que eu coloquei? Pedir permissão. Por que eu falei isso? Porque na medida que você vai crescendo em humildade e quebrantamento, você não vai só falar para o seu líder de Life Group, líder, eu quero te dizer que eu vou faltar, viu? Porque minha mãe está doente e eu estou levando minha mãe. Não. Você chega a um ponto de quebrantamento, humildade, né? O seu líder jamais pode exigir o que eu vou falar. O seu líder, se ele exigir uma coisa dessa, é feio da parte dele, está sendo um dominador. Mas você, como liderado, fala assim, meu líder, eu estou te mandando esse recado, esse WhatsApp, pedindo sua permissão para faltar hoje à noite, porque a minha mãe quer muito que eu leve ela tem um exame muito importante no hospital, não tem mais ninguém para levá-la. Tudo bem? Olha só, isso que é humildade. Agora você está se tornando um auxiliar fiel. Você não só está informando para o seu líder que você vai faltar, você está pedindo permissão. É claro que ele vai permitir. Se ele for um líder ele não é um líder que falaria, não, você não pode faltar, tem que achar outra pessoa para levar sua mãe. Aí é um líder muito horrível, né? Aí você fala comigo, por favor, se você tiver um líder desse jeito, porque ele não vai continuar sendo líder por muito tempo, a não ser que ele arrependa muito, tá certo? Agora, eu estou falando que você quer ser um auxiliar, você quer ser um auxiliar exemplar, então como auxiliar exemplar, não é que você tem que ser perfeito, não é que você não pode falhar, mas você tem que sim ser responsável. Senão não pode ser líder de Life Group. Se não for responsável, não for um cara sério, que avisa antes, que pede permissão, entendeu? Não espere um líder de perguntar, por onde você estava, por que você faltou no Life Group? Eu estou te treinando para ser líder de Life Group e você nem aparece. Pô, aí você já pisou na bola feio, você esperou ele te perguntar? Não, você que vai atrás, você que avisa, você que pede permissão até antes do Life Group, entendeu? Você seja uma pessoa quebrantada, humilde e responsável. Muito bem. Outra coisa ainda nesse procure ser exemplo de membro fiel, é outra palavra de 7 sílabas. Sabe qual é essa outra palavra de 7 sílabas? Imediatamente. Então, meu irmão, pastor Lucas, sempre falava dessas duas palavras de 7 sílabas. Responsabilidade e imediatamente. Todas as duas palavras têm 7 sílabas, são palavras compridas. E todas as duas palavras são seríssimas para quem quer ser um líder cristão. Deixa eu falar uma coisa. Deus não quer resto, não. Deus não quer resto. Eu sou voluntário mesmo como líder de Life Group, então vai empurrando com a barriga, cancela a reunião do grupo. Não. Pessoas desse jeito não podem ser líder de Life Group. Elas têm que arrepender, têm que mudar, têm que aprender a ser responsáveis. Ser pessoas responsáveis. Porque nem membro responsável não está sendo. Nem membro exemplar do Life Group ele não está sendo. Sabe por quê? Porque ele não é responsável. E também porque não faz as coisas imediatamente. O que eu estou me referindo quando eu falo fazer as coisas imediatamente? É ser muito proativo para ajudar em tudo. O líder do Life Group fala assim, gente, quem poderá nos ajudar, porque nós vamos estar fazendo um evangelismo, imediatamente, vamos lá, eu vou, estou pronto, estou dentro. Você está entendendo? Muito proativo para ajudar em tudo. Não fique demorando para realizar as tarefas do Life Group, pelo amor de Deus. Então, em voz alta, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, diga em voz alta, responsabilidade. Vamos falar de novo? Aí depois não vamos falar imediatamente também, tá? Vamos falar os dois juntos, vamos lá.
responsabilidade e imediatamente. Isso é muito, 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 muito importante. Quarta dica para o auxiliar do Life Group: seja fiel no Tadel e aproveite todo momento para crescer e aprender muito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, o pastor Sabá, minha esposa, a pastora Andréia, tantos outros aqui no Tadel, para a glória de Jesus, nós estamos ensinando muita coisa. Que muitos, eu falo assim, Deus sabe que eu não estou querendo glória para mim, credo, isso é horrível. Mas muitos pastores ao redor do mundo gostariam de participar do Tadel. E tem líder de Life Group, eu falo com muito carinho, tem líder de Life Group e futuros líderes, pessoas que querem ser líder, que não estão talvez aproveitando o tanto que você deve, sugando, ouvindo essas palavras, às vezes mais do que uma vez, colocando em prática. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, eu lembro de um irmão que estava lá em Santarém, e ele antes era membro de uma igreja muito grande lá em Manaus. E ele em Santarém foi crescendo nos life groups e multiplicando muitos life groups. Aí quando ele foi de férias para Manaus, o pastor reuniu toda a equipe pastoral e falou: conta seu testemunho, como seus life groups estão multiplicando lá em Santarém. E ele contou o testemunho. E o pastor dessa grande igreja e os copastores falaram: mas como que você conseguiu? Como que você está conseguindo multiplicar tantos life groups? Ele falou: eu só sigo cuidadosamente tudo que a nossa liderança ensina. Eu levo a sério o que a liderança ensina e funciona e dá certo. Tem gente que às vezes não está levando a sério como deve. Por isso que seus life groups não estão crescendo e multiplicando mais. Com muito carinho que eu digo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu falar outra coisa. Eu estive agora, semana passada, lá na Igreja Batista Atitude, do Rio de Janeiro. Tem 15 mil membros. É uma poderosa igreja na visão do MDA. O pastor principal e tantos dos copastores chegavam para mim falando: você não sabe como os seus ensinos revolucionaram nossa vida para a glória de Jesus. Teve um pastor lá que ele está em Nova Iguaçu, só 2 anos, a igreja já está com 1.200 pessoas. Ele falou: olha, pastor Eibe, eu falo para toda a minha liderança lá, os livros do pastor Eibe é de cabeceira, aquele Fator Barnabé, Purê de Batata. Pegue esses princípios e coloque em prática, você vai poder ganhar muitas almas e multiplicar muito, 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 muito. Deixa eu te falar uma coisa. Você está valorizando ou você acredita que naquele ditado que santo de casa não faz milagre? Isso é mentira. Irmãos, coloque. Quantas vezes você já leu Purê de Batata? Quantas vezes você já leu o Fator Barnabé? Quantas vezes você está pondo em prática esses segredos? Você quer ser um líder de life group? Pelo amor de Deus, vamos aprender esses segredos, meu irmão. Você já leu o livro Restaurando Soldados Feridos? Você já leu o livro do pastor Sabá, Transparência? Sabe, aprofunde nessas verdades. Elas estão revolucionando igrejas ao redor do mundo. Eu quero te encorajar. Seja fiel no Tadel e aproveite todo momento para crescer e aprender muito. Quinta dica: leve a sério o trilho do discipulador e o trilho do líder de life group. Você tem que saber esses trilhos de có e salteado, tá? E venha para o próximo Tadel. Venha para os próximos Tadéis, tá? Porque tanto eu como o pastor Sabá vamos estar ensinando aqui, outros também pastores e pastoras ensinando, e eu vou estar em vez em quando mostrando o trilho do discipulador aqui, o trilho do life group. Nós vamos estar aprofundando. E como eu disse, o seu líder de life group, ou seu pastor de rede, enfim, nós temos tudo isso no WhatsApp, é só enviar para você, você vai ver todo o trilho lá, tá? Então vamos levar a sério isso, tá certo? Número 6, sexta dica para o auxiliar do Life Group. Procure ajudar o seu líder e cuidar dos membros e convidados do Life Group. Procure ajudar o seu líder e cuidar dos membros e convidados do Life Group. Tá? Isso é muito, muito importante. Como que você vai fazer isso?
invista tempo para orar, comunicar e ativamente cuidar de pessoas do seu life group. Então, o seu líder, gente, é muito triste e feio ver isso. Alguém que quer ser líder de life group e não faz nada para ajudar o life group a crescer. Ele quer que o líder faça o life group crescer para multiplicar e te entregar um monte de ovelha de mão beijada, na bandeja. Está muito errado isso. Você quer ser líder de life group, você tem que estar ajudando esse life group, aonde você é auxiliar, crescer. Porque se você não cavar seu próprio poço, você só recebeu um monte de ovelha que você não gerou, aí você talvez não vai cuidar tão bem daquelas ovelhas. Você não vai saber valorizar todo o trabalho que o seu líder de life group fez. Ele está suando para crescer o life group, para ganhar almas, para cuidar bem delas. E você está ajudando ele, ganhando almas, convidando pessoas para o life group. Você está ajudando a ele cuidar bem daquelas ovelhas, pastorear bem essas ovelhas. Pelo amor de Deus, auxiliar. Você quer ser um bom auxiliar? Eu volto a repetir, vamos ver o número 6 de novo. Procure ajudar o seu líder a cuidar dos membros. E os convidados, os que ainda nem converteram do life group, mas fiquem em contato com eles, amando eles, cuidando deles. Invista tempo para orar. Para orar. Você está investindo tempo para orar? Para comunicar e ativamente cuidar de pessoas do seu life group. Isso é muito importante. Pergunte para o seu líder como você poderá ajudar no pastoreio, no cuidado das ovelhas do life group. Seja proativo, vai atrás, pergunta para o seu líder. Então, auxiliar, pelo amor de Deus. Eu até falo para os líderes, no bom sentido da palavra, viu, líder de life group? Põe a pressão santa em cima dos auxiliares. Eles estão querendo ser líderes de life group? É líder em treinamento? Então, vamos ver as ovelhas. Vamos ver as ovelhas. Porque ele quer que você, líder, cresça o seu life, para depois multiplicar e dar um monte de ovelha para ele que ele não gerou. Não é assim que funciona, não. Ele tem que cavar o poço dele. Então, com muito amor e carinho, vê o líder de life group. Você tem que falar para os seus auxiliares: você quer ser um líder de life group? Então vamos produzir fruto, vamos ganhar almas, vamos me ajudar a cuidar e pastorear dessas que já estão aqui no nosso life group. Tá? Isso aqui é muito sério e muito importante. E a 7ª dica: seja proativo, tá? Essa é a última dica que eu vou estar dando hoje para os auxiliares do life group. Seja proativo para promover comunhão espontânea entre os membros do life group e assim ajudar as pessoas a criarem vínculos de amor e cuidado. Então você deve ser uma pessoa proativa. Eu achei tão bonito no nosso life group, no meu life group, tem um casal novo. Eles já eram cristãos há muito tempo, e cristãos sérios, cheios de Jesus. Mas eu fiquei assim muito feliz. Sabe o que eu vi esse casal fazer? Sabe o que eles fizeram? Esse casal, que começou a ir para o meu life group, eles falaram: não, nós queremos conhecer os membros desse life group. Então eles convidavam um casal, isso é antes dessa segunda pandemia, segunda onda da pandemia, quando podia fazer as coisas tudo presencial. Eles convidaram, foi agora, o quê? Um ou 2 meses atrás. Convidavam um casal lá para a casa deles, para um lanche, para uma janta, para um jantar, entendeu? Aí eles tinham comunhão com aquele casal, aí eles postavam as fotos lá no nosso grupo do WhatsApp. Aí, escuta bem, na outra semana, eles já convidavam outro casal e postava as fotos. E o que estava acontecendo? Crescendo em comunhão e amor. Aquele purê de batata maravilhoso. Você já leu o livro Purê de Batata? Tem que entender esse princípio, tá? Isso é muito importante. Então, você quer ser um líder de life group? Quer ser um discipulador? Vamos ler de novo esse número 7. Seja proativo para promover comunhão espontânea entre os membros do life group, tá? Promovendo comunhão, um jogo de vôlei, um jogo de futebol, uma feijoada, um churrasco, tá? Promover comunhão e assim ajudar as pessoas a criarem vínculos de amor e cuidado. Foi muito, muito bom estarmos juntos aqui nesse Tadel. E eu quero te encorajar, viu, líder de life group? Vamos motivar mais e mais membros do nosso life group a se tornarem auxiliares. Vamos encorajar os auxiliares a serem fiéis e ouvirem essa palavra. Vai ficar aqui no YouTube e que eles possam ouvir essa palavra vez após vez para ajudarem eles a serem auxiliares
exemplares em todas as áreas. Em nome de Jesus, amém e amém.